Olá a todos, bem-vindos a mais um módulo de nossas aulas à distância da disciplina Desenho Técnico Instrumentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Design e Expressão Gráfica da Faculdade de Arquitetura. O conteúdo desta aula faz parte de um módulo de desenho simbólico. Uma boa aula a todos! Trabalharemos hoje com instalações elétricas prediais. A representação gráfica de instalações elétricas prediais pode ser efetuada através das seguintes linguagens: multifilar. Nesse caso, todos os objetos que compõem a instalação devem ser representados, tornando sua representação próxima ao produto final. E unifilar. Nesse caso, os objetos da instalação são representados através de símbolos. Em linhas gerais, uma instalação elétrica deve ter um fio fase e um neutro para que determinado aparelho ou objeto possa funcionar. A figura do slide apresenta uma representação multifilar de um esquema simplificado do funcionamento de uma lâmpada. De acordo com essa figura, para que a lâmpada acenda, é necessário que a instalação elétrica tenha 3 fios, um fase, um retorno e um neutro. O fio fase é aquele que liga a fonte de energia a um determinado ponto elétrico, como um interruptor, por exemplo. O fio retorno é aquele que liga um interruptor à lâmpada e o neutro é aquele que liga a lâmpada até a fonte de energia. Ao se fechar o circuito, ligando ou desligando o interruptor, a lâmpada acende ou apaga. Nesta figura, percebe-se claramente a indicação dos tipos de fio e suas conexões, sejam elas com a lâmpada ou com o próprio interruptor. A simbologia gráfica utilizada em desenho técnico para o desenho de instalações elétricas prediais utiliza a norma técnica brasileira 5.444 de 1989 e é apresentada na figura desse slide. Conforme você pode perceber, temos aí as suas várias representações de parte dos símbolos da própria norma brasileira. Apresentamos apenas uma pequena correção nessa figura, onde o posicionamento das tomadas baixas, que são representadas pelas essas flechas, ela está correta, está a 30 centímetros, porém a tomada média e a tomada alta, a sua representação são de 1,20 metros e 2 metros, e não centímetros, como está colocado na figura. A representação simbólica de tomada é diferenciada segundo a altura de instalação da mesma. Tomadas baixas são as mais comuns, enquanto tomadas médias são empregadas em cozinhas, banheiros e áreas de serviço. Já tomadas altas são utilizadas geralmente para instalações de ar-condicionado. Vale lembrar aqui que a achura dos interruptores de 1 e 2 seções e do ponto de luz na parede, conforme se vê na figura, não fazem parte do seu símbolo, sendo apenas uma referência da posição do símbolo em relação à parede. O ponto de luz fluorescente possui uma representação simbólica alongada, de forma a considerar, para efeito de projeto e desenho, sua verdadeira posição em planta. Nesta disciplina, não serão abordados aspectos referentes ao projeto e dimensionamento de instalações elétricas. Será tratada apenas a forma de representação usual das mesmas.
A representação das instalações elétricas prediais na linguagem unifilar é desenvolvida sobre um desenho de planta baixa. Inicialmente, deve-se proceder à identificação e posicionamento dos principais dispositivos elétricos, pontos de luz, tomadas, interruptores, caixa e centro de distribuição. Os pontos de luz de teto devem ser posicionados quando não há uma indicação específica para o mesmo, no centro geométrico do cômodo. Esse centro pode ser identificado através de linhas que partem do canto do cômodo até seu extremo diagonal. Pelas figuras indicadas, no cruzamento das linhas tracejadas, o centro geométrico de uma sala foi fixado. Ainda nessas figuras, é possível verificar quais devem ser os procedimentos para a instalação de mais um ponto de luz no mesmo cômodo. Nesse caso, deve-se inicialmente dividir o cômodo em porções iguais, segundo a quantidade de pontos de luz, e na sequência proceder como da implantação de apenas um ponto de luz para cada região demarcada. Símbolos de tomada e interruptores devem ser posicionados rentes à linha da parede. Os símbolos podem apresentar informações adicionais como potência, voltagem, identificação, dentre outros, conforme veremos na figura a seguir. Essa figura foi extraída de um exemplo de uma planta de instalações que é fornecida na própria norma brasileira 5.444. Na sequência, deve-se identificar a posição dos eletrodutos. Eletrodutos são canalizações nas quais a fiação é inserida. Os eletrodutos são posicionados junto às lajes e na parte interna das paredes. Existem também eletrodutos externos. É comum apresentar os eletrodutos posicionados na laje através de linhas arqueadas. Este recurso torna mais visível o eletroduto, destacando-o das linhas retas do projeto arquitetônico. Finalmente, deve-se proceder à identificação da fiação. Neste passo, basta identificar simbolicamente as representações dos fios fase, retorno e neutro. Havendo diferentes circuitos no desenho, os mesmos devem ser convenientemente identificados através de numeração crescente. Os fios fase, neutro e retorno possuem simbologia conforme apresentado em figuras anteriores. É importante que o aluno saiba aplicar corretamente a simbologia. Os cuidados devem ser tomados referem-se a sequência, orientação e conexão ao ponto de luz. No aspecto sequência, a representação dos fios fase, neutro e retorno apresenta uma sequência única. O fio neutro deve preceder todos os demais e o fio fase precede o fio retorno. Desta forma, as sequências válidas e inválidas são apresentadas então nesta figura. No aspecto orientação, outro cuidado que deve ser tomado é quando a perpendicularidade da simbologia dos fios em relação à linha de eletroduto é fixada ou desenhada. A figura mostra a posição válida e inválida. Finalmente, chegamos no último aspecto, conexão ao ponto de luz. A conexão aos pontos de luz deve ser feita de maneira perpendicular à mesma. A caixa de ponto de luz é octogonal, podendo ser conectada em até 8 eletrodutos. Contudo, a conexão de vários eletrodutos em um ponto de luz
não é recomendada, pois cria um ponto de baixa resistência na laje. A figura indica como deve ser representada a conexão do eletroduto ao ponto de luz. Geralmente, em residências, temos circuitos monofásicos, isto é, com a fase e um nêutro, e em instalações industriais podemos ter circuitos bi e trifásicos. Um exemplo de circuito monofásico, com um interruptor e uma lâmpada, pode ser observado na figura do slide. Sendo que a figura da esquerda está na sua representação multifilar e a figura da direita em sua representação unifilar. Na figura, temos uma linha tracejada direita que indica a posição do interruptor. O fio fase, por questão de segurança, não deve ser conectado diretamente na lâmpada. Desta forma, o fio fase chega ao interruptor, deste parte o fio de retorno até a lâmpada e o circuito é fechado nesta através do fio neutro. Em tomadas, teremos sempre os fios fase e neutro chegando nas mesmas. Existem também circuitos mais complexos, para os quais deveremos utilizar os conhecimentos adquiridos e o bom senso. Um circuito que apresenta um certo grau de dificuldade é o circuito tipo hotel. Esse circuito é empregado em grandes corredores em que desejam-se ingressar em uma das extremidades, ligando-se à luz e saindo por outra, desligando-se a luz através do outro interruptor. A figura representa tanto a representação multifilar como unifilar de um circuito tipo hotel. Para fixarmos um pouco melhor o conteúdo, vamos partir para os exercícios. No arquivo I4, na nossa área de armazenamento de arquivos, represente em planta as 4 instalações elétricas ilustradas na representação multifilar. Em seguida, trabalhe com o arquivo I3. Nele, represente em planta as instalações elétricas típicas de uma residência a partir da representação multifilar apresentada. Perceba que a posição das tomadas, pontos de luz e interruptores já foram marcadas na planta baixa. Lembramos que dúvidas devem ser tiradas com seu professor em sala de aula ou agendando horário com o monitor da disciplina. Bom exercício a todos! Este vídeo apresentará como poderemos proceder com uma das folhas dos exercícios do módulo de desenho simbólico, aula de instalações elétricas prediais. Para isso, escolhi a folha I4 como exemplo. A minha ideia aqui não é apresentar todos os desenhos passo a passo, uma vez que o aluno precisa exercitar. Porém, farei apenas uma demonstração de como desenvolver o desenho de instalação elétrica predial para uma sala apenas desta folha I4. Deverá ser utilizado para as próximas plantas e folhas, procedimentos similares. Como vocês podem perceber nesta folha, nós temos 4 salas. As 3 salas da esquerda são salas bem simplificadas, onde foram colocadas suas representações multifilares. E a sala grande, que é muito próxima à sala de aula de desenho técnico, ela foi colocada no canto direito, também na sua representação multifilar. Farei aqui
o desenho em representação unifilar da primeira sala de aula, utilizando para isso os símbolos gráficos da norma NBR 5444, que são apresentados no canto inferior da folha. Lembro a todos que o procedimento de desenho ele varia de professor para professor, de aluno para aluno. Este não é o único caminho possível para se ter uma resposta adequada para esta folha. Existem outros também que você também pode exercitar e buscar, tanto questionando o seu professor em sala de aula, como o monitor conforme agendamento prévio já falado anteriormente. Para isso, eu vou dar um zoom window Para isso, darei um zoom window no desenho que nos interessa. Começarei daqui para cá, para que a gente consiga enxergar quais são os pontos que eu deverei passar. Conforme na aula teórica, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é extrair desta representação multifilar aonde é que estão os pontos elétricos. Esses pontos elétricos eles estão aqui como representados através do ponto de luz, né, onde temos uma lâmpada incandescente no teto, nós temos um interruptor de uma seção e nós temos uma tomada que eu vou definir aqui nesse desenho como sendo uma tomada baixa. Perceba então que na minha representação multifilar eu tenho a representação dos vários fios, né, o fase entrando na sala, passando sem tocar na lâmpada por dentro de uma tubulação que não é apresentada aqui, que é o eletroduto, e nesse caso ele chega no interruptor de uma seção. Quando se chega nesse interruptor de uma seção, se descasca o fio e se conecta essa parte descascada com um dos terminais do interruptor na parede. Pega-se um outro pedaço de fio, que nós vamos chamar agora de retorno, que vamos descascar esse fio, colocá-lo no segundo terminal do interruptor, passar por dentro do eletroduto até chegar no ponto de luz. Nesse ponto, descasca-se o fio do retorno e conecta a um dos terminais da lâmpada. Finalmente, pega-se um terceiro trecho de fio, que vamos chamar de neutro, vamos descascar esse fio, conectar ao segundo ponto, ao segundo terminal da lâmpada, e esse fio por dentro do eletroduto, ele retornará para a fonte geradora de energia, no caso, a companhia de energia elétrica da cidade, para podermos termos a possibilidade de fechar o circuito ao ligarmos o interruptor. O próprio fio fase e o neutro, eles terão continuidade para outras salas, conforme nós podemos perceber na representação multifilar. Eles também terão continuidade para, através dentro de um eletroduto, chegarem numa tomada onde ligaremos um determinado equipamento elétrico. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é localizar esse ponto de luz na minha planta baixa. Para garantir uma melhor eficiência lumínica da lâmpada, sabemos que ela deve estar no centro geométrico dessa sala. Então, eu vou usar o comando line para trabalhar com cruzamento de duas diagonais. Estou fazendo a primeira diagonal, deixando o meu snap ligado, e farei uma segunda diagonal, sabendo que o cruzamento dessas diagonais me dá exatamente o meio da sala. Pois bem, perceba que aqui eu devo ter aqui um ponto de luz. Próximo à entrada da porta,
eu tenho que ter um interruptor de uma seção, que significa que esse interruptor possui apenas um botão, né? Através dele eu vou ligar ou desligar a lâmpada. E você tem também nessa região um posicionamento de uma tomada baixa. Vamos pegar esses símbolos diretamente dos símbolos que foram aqui colocados nessa folha I4, extraídos da NBR 5444. Alguns professores gostam de trabalhar com o conceito de blocos. Como alguns outros não gostam de trabalhar com esse conceito, eu vou trabalhar apenas com o comando copy e move para utilizar daqui esses símbolos e levá-los lá para a planta. Eu vou precisar aqui do ponto de luz no teto. Então, primeiro, irei copiar esse ponto de luz no teto. E eu vou copiá-lo a partir do seu centro e vou movimentá-lo, para a planta que nós estamos trabalhando. Exatamente no cruzamento das diagonais, vou colocar esse ponto de luz no teto. Agora não me interessa mais o cruzamento das diagonais. Eu vou apagar esse cruzamento das diagonais. Vou fazer a mesma coisa para copiar o interruptor de uma seção e a tomada. Então vou lá para baixo, buscando agora o interruptor de uma seção. Conforme foi colocado no próprio desenho, na própria aula teórica, perdão, essa achura que é colocada é só para informar ao leitor que o interruptor de uma seção ele fica encostado na face da parede. Portanto, o que farei agora é, primeiro, copiar esse interruptor para mais próximo ao meu desenho e, quando chegar lá, eu vou movê-lo para a próxima parede. Então, eu vou agora vou copiá-lo. Tanto faz, nesse caso, o seu ponto de base. E eu vou levá-lo para próximo da parede. Agora eu posso dar o comando move, mas com a seguinte característica. Eu quero pegar, na verdade, eu quero pegar o OSNAP quadrante. Deixa eu retomar para o move. Então, pegarei pelo move esse desenho. Finalizo o modo de seleção com Enter. Ele pede um base point. E o meu base point será um quadrante. Usarei esse quadrante para mover. E vou largar com o OSNAP nearest, isto é, o mais próximo. Vou escolher um ponto qualquer da parede, qualquer ponto da parede, que seria a entrada da sala, para largar exatamente esse interruptor de uma seção. Farei a mesma coisa agora com a tomada baixa. Nesse caso, eu vou copiar a tomada baixa. Vou copiar a tomada baixa para próximo também do meu desenho. Como eu já estou com um ponto base em um local adequado da tomada baixa, o ponto de cópia
eu vou escolher também most nearest. Pode ser em qualquer posição, conforme indicado. Finalizo o comando copy. E agora, pela minha representação multifilar, você perceba que eu já tenho a posição do meu ponto elétrico, eu já possuo aqui a minha tomada baixa e o meu interruptor. Vou usar o layer 0 como o layer que representará os meus eletrodutos. Nesse caso, como já foi visto em sala de aula, preciso de um eletroduto que venha, né, que encontre exatamente o centro do ponto de luz. Da representação multifilar, então, teria que ter um eletroduto que vem de fora, chega nesse ponto de luz, um outro eletroduto que vem do ponto de luz e sairá para uma outra sala, um eletroduto que virá desse ponto de luz para o interruptor, e o eletroduto que virá exatamente do ponto de luz para essa tomada. Será exatamente conforme foi colocada na representação multifilar. Para fazer esse eletroduto, usarei o comando spline para apresentá-lo de uma maneira um pouquinho curva. Se você quiser fazer reto, não tem problema. Então, estou fazendo agora usando o comando spline, sempre dirigido ao centro. Retornarei para o comando spline, só para mostrar que pode ser reto, não tem problema nenhum. E fazendo, nesse caso, a minha representação também. Essas linhas que ficarem por dentro do interruptor ou ponto de luz, eu vou apagá-las com o trim. Agora eu vou dar um pouquinho de zoom aqui. Vou dar o trim. E vou apagar o que não me interessa. Feito isso, agora eu preciso, coloquei os pontos de luz, coloquei a posição dos eletrodutos, agora eu preciso colocar os condutores. Lembro que para poder levar luz, né, a ligar essa lâmpada, primeiro eu preciso de um fio fase que vai entrar no eletroduto, vai passar sem tocar na lâmpada e ele vai chegar até, né, o meu interruptor. Desse interruptor vai voltar um fio retorno para a lâmpada. E da lâmpada vai voltar um nêutron para a fonte geradora de energia. Com isso, eu consigo, ao ligar e desligar o interruptor, ligar e desligar a lâmpada. Esse fio fase e o neutro, eles vão para a outra sala também e vão também para a tomada baixa, para que a gente possa ligar algum equipamento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar os símbolos da parte de baixo de neutro, fase e retorno lá para a parte de cima. Dá um copy. Tanto faz de onde eu estou pegando eles. E agora eu vou posicioná-los ao lado do meu desenho. Nesse caso, eu vou dar agora um zoom, window, para... Nesse caso, darei um zoom window para poder trabalhar agora com a posição de zoom mais interessante. Como eu falei, primeiro eu vou trazer um fio fase que vai passar por dentro desse eletroduto sem tocar na lâmpada, vai passar pelo segundo eletroduto até chegar no interruptor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar esse fio fase. Teria que ser pelo midpoint dele, então eu vou obrigatoriamente pedir midpoint. E vou largá-lo em um ponto qualquer desse eletroduto.
Da mesma forma, usando o WhatsApp Nearest, vou largá-lo por aqui. Sem querer, eu acabei copiando um fase para o meio, mas isso não é problema que eu posso apagá-lo. Dá mais um zoom para poder trabalhar melhor com esses fases. E agora eu vou rotacioná-lo de forma adequada. Então vou entrar no Rotate, vou selecionar o primeiro. O Base Point será a interseção. Vou desligar, na verdade, o snap para ele não pegar pontos indivíduos. E perceba que eu estou fazendo a rotação a olho, mas perceba também que o próprio alinhamento tracejado da figura ele me ajuda a colocar exatamente o condutor fase na posição correta. Vou repetir para o rotate para o próximo. Vou pedir o base point como midpoint e vou desligar também a opção. Vamos repetir o rotate. Rotate no midpoint. Desligo o snap para não pegar pontos indivíduos. E agora perceba que ele está realmente na perpendicular. Essa precisão, se está realmente a 90 graus, seria interessante tê-la. Mas perceba que o efeito que eu dei, ela ficou satisfatória. Agora, do interruptor para a lâmpada, o que eu tenho é um fio de retorno. Então, o que eu vou fazer é simplesmente copiar o meu retorno, usando como base point esse endpoint aqui. Nesse caso, vou colocá-lo após em um nearest. Mas por aqui. Esse fio retorno, ele também deve ser rotacionado. Então, entrarei em comando rotate, vou selecioná-lo. Meu base point será exatamente este aqui. Meu endpoint. E perceba que agora deixei ele exatamente como eu gostaria. Então, com isso, agora eu tenho que ir da lâmpada retornando. Nós temos que ter o neutro. Lembra que a representação é neutro, fase e retorno. Então, o neutro ficará nessa posiçãozinha aqui, na forma de leitura, neutro, fase. Vou copiar meu neutro. Sendo que eu vou pegar o ponto base pelo midpoint. E aqui eu vou largá-lo pelo nearest. Nesse ponto, eu desliguei o snap, estou usando apenas o shift botão direito do mouse para escolher eu mesmo manualmente o snap. Caso contrário, o que eu posso ter aqui é
identificação automática de ortonaps que eu não quero. Isso pode me atrapalhar. Nesse pontinho aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque agora eu vou ter que fazer o meu rotate. E perceba que o neutro está bem em cima do símbolo da fase. Cuidado para não pegar um elemento que você não quer rotacionar. Nesse caso, mais uma vez, a linha tracejada tangenciando o eletroduto. Está aí a minha solução. O que eu devo fazer agora é repetir este procedimento. Só que agora eu preciso colocar neutro e fase indo exatamente desse ponto de luz, que na verdade seria a caixa de passagem para levar esses condutores para a minha tomada baixa, e levar também o neutro fase nesse mesmo posicionamento dentro desse eletroduto para chegarmos finalmente na outra sala. Com isso, está aqui apresentado um procedimento possível para você atuar nos desenhos que aqui foram colocados. Lembre-se, é muito fácil você desenhar, desde que você obedeça corretamente a representação multifilar de cada sala de aula. Bom exercício!